Cena 1, interna, estúdio, começa o Roleiro Podcast. Roleiro! Olha só, estamos aqui. Mais uma edição novinha pra você, meu amigo. Novinha, é terça-feira, é dia de roleiro. Estamos aqui, quarta edição já, hein, Bo? Olha só, praticamente um mês, como diriam por aí. Completando o primeiro mês de vida do podcast. Muito feliz com vocês que estão nos acompanhando aí. Eu tô vendo algumas das estatísticas, estão seguindo. Tem gente assinando, cada dia tem um pouquinho mais de gente assinando. World Stats? World Stats, sim, tenho visto aí, muito contente. Agora eu aprendi também, eu não tinha. Olha que snob, eu não tinha visto ainda direitinho o esquema para assinar no Android, mas agora lá na página Como Assinar do Roleiro Podcast, o site é roleiropodcast.com, quem tá ouvindo. Tá explicando certinho um aplicativo maneiro para você baixar no Android. E aí você só buscar Roleiro Podcast ele já acha. Eu nem sabia que podia fazer isso. Eu achava que Android era nada, Android é mó legal, cara. Android tem umas coisas maneiras lá. Então, e aí é fácil assinar. Eu achava que era mais difícil, mas o Android até que chama Podcast Go, esse aplicativo. Então ele é bem amigável. E aí, como é que tá? Foi boa a sua semana? Olha, foi boa. Inclusive eu vi nossa edição semana passada falando do aplicativo pra baixar. É muito bom mesmo. Eu baixei, ele me lembrou. E eu ouvi lá em Curicica, City Thunders. Olha só. Onde eu fiquei hospedado no Rio esse final de semana. Um lugar muito, muito inóspito. Sim. Não, é bonito. Do Projac. Né? O lugar, nada contra, só isolado. Se você fica lá à noite. Como o Arnaldo Branco disse na edição passada, o Projac não devia chamar Projac, devia chamar Procu, porque exatamente. Na verdade ele é em Curicica. Curicica, eu podia ver fotos do Projac da suíte do meu hotel. Podia tirar foto, olha lá. Você ligava o Wi-Fi, aparece a Globo Studios, Globo não sei o que, Globo. Deu pra filar um Wi-Fi deles? Não. Não deu não, porque não temos as senhas. Tá certo. Ó, eu vou começar uma sessão nova do podcast, que é a sessão de correções. Só porque pra manter, né, a credibilidade desse podcast, eu me toquei de duas coisas que eu falei errado. Opa! E a primeira foi no episódio número 2, quando você não estava, então você não tem culpa nenhuma dessa. Quando eu falei que... Olha que imbecilidade, mas eu vou porque o Netflix ia estrear uma nova temporada do Chef's Table Pastry. E eu achei que pastry, por causa de pasta, por exemplo, era de massas. Mas é uma sobremesa. É sobremesa, porque... It's like dessert. Exatamente. Podia ser dessert, mas é pastry, que é... Sim. A outra correção foi no episódio passado, quando a gente tava falando do negócio da Fulbright. Eu falei... Esse é muito detalhista, né? Eu devia dar um prêmio para o ouvinte que percebesse isso, mas eu falei que a Paula Sabaga do primeiro episódio tinha feito o UCLA, mas não, ela fez a USC. Oh my God, man. Mas enfim, não importa. O Fulbright você pode aplicar para todas essas faculdades dos Estados Unidos. Então, você vê como é curta. Termina essa sessão de correções aqui. Tem alguma outra correção para fazer? Nenhuma, só uma vinheta. Perfeito. Então, agora é hora da sessão de sempre, que vai ser o grande assunto hoje, a sessão de... Estreias da semana. Essa é uma semana forte, hein? Semana passada teve o Westworld, que estreou agora no domingo que passou. Mas essa semana, olha que forte. Estamos no dia 24 de abril. Já hoje mesmo estreia no canal CW a 5ª temporada do The 100. Por falar de novo na nossa convidada Sabaga. A Paula Sabaga, já trabalhou nessa série, não tá mais nessa série, mas é o The 100, que é aqueles 100 jovens que vão pra uma ilha fazer sacanagem lá, né? Como a gente discutiu muito informadamente. Vão ali só no... Exatamente. E aí, na quarta-feira, dia 25 de abril, essa é a grande estreia da semana, hein? Essa estreia, eu tô ansioso. Handmaid's Tale Vai estrear a 2ª temporada no Hulu. Uma temporada que tá todo mundo muito ansioso, porque a temporada saiu do livro, né? Eu tô com o livro aqui na mão, eu li o conto da Aya, da Margaret Atwood. E se você... A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas o livro, ele praticamente cobre toda a primeira temporada. Ele termina no mesmo ponto que termina a primeira temporada. Não sei se eles achavam que não ia ter uma segunda, mas enfim, a temporada termina ali. Agora a 2ª temporada vai ser... O que vai ser agora, né? É meio o problema do Game of Thrones enfrentou também. Eu não assisto Game of Thrones também, mas aí, enfim, aí é espadinha, tudo bem. Mas agora o Game of Thrones é o Handmaid's Tale. O que será que vai acontecer? O que será? Os teasers, já tem uns teasers aí rolando, são bons, interessantes. Parece que vai aparecer as colônias.
vão aparecer as colônias, né? Os onde famosos campos de concentração. onde vão as mulheres e tal. Então eu tô muito ansioso pra isso aí. Estreia no Hulu, infelizmente é um serviço que não dá pra assinar aqui no Brasil. Olha, mas existe aquele nosso amigo Torrent, eu não estou dizendo isso, vocês não estão ouvindo ninguém isso, mas aqui faz você isso, não pô. deve procurar no Google, porque Exatamente. talvez você ache, É perigoso. e aí não é legal. Eu não recomendo usar também aquele Streamio também, porque ele acha fácil. Exato, Você pode é melhor você não fazer isso. Nem o Popcorn Time. Não. estamos recomendando isso. Exatamente, não faça isso. É, mas é muito interessante também. Eu também preciso dizer que o Archer também, nesse mesmo dia 25, o Archer, meu desenho, minha animação adulta favorita, também estreia uma nova temporada chamada Danger Island. Danger Island, a Ilha do Perigo? O Archer é interessante porque ele é essa premissa de uma série de espionagem e tudo mais, mas acho que meio que acabou o que tinha pra fazer, né? Aí eles começaram a pirar, tipo, a temporada passada se passou todos nos anos 50, porque ele tava em coma, então é um delírio dele em coma, de detetive nos anos 50. Já teve uma temporada meio Miami Vice antes dessa também, sabe? Que eles viram traficante de droga meio anos 80. Enfim, eu tô curioso pra ver o que vai ser essa Danger. Eu gosto muito, tem muita piada interna, isso que eu gosto dessa série aí. Então, isso dia 25 já. Olha, já começamos a semana de uma maneira A sensacional. semana tá intensa, que nos leva à próxima sessão, que é o... Links da semana. Nós achamos aqui um Handmaid's Tale Brasil, Exatamente. Handmaidsbrasil.com, é isso? É um site brasileiro com um monte de informação sobre o Handmaids, é bem completo o site, tem muito sobre a série, tem sobre o livro, tem até um filme, porque existia um filme também, é verdade. É verdade. O roteiro do Harold Pinter. Olha, Harold Pinter. É, exatamente, e que é um filme de 1990 com Aidan Quinn como Nick, a Natasha Richardson, não foi muito sucesso essa moça, né? Como a Offred, né, que é a principal, e a Faye Dunaway como a Serena Joy. Olha. Tinha até um elenquinho, Robert Duval também, Robert Duval é o comandante. Tá? O comandante, cartaz, olha ele. Que inclusive está em alemão aqui o cartaz. Acharam o cartaz alemão no site. Enfim, esse site é um link interessante para você ir já se preparando para amanhã. Tem resumos de todos os episódios, tem sobre os personagens, tem termos da série, Exatamente. Aqueles comprimentos loucos que eles usam. Tem um glossário que é interessante, que a série tem toda uma linguagem muito própria, que é do livro também. Que, bom, quem não assistiu, só pra gente colocar um pouco... Né, fazer uma pequena sinopse. Estamos falando sobre um negócio que tem gente que não viu ou não leu o livro. Ele é em cima desse romance da Margaret Atwood, que é uma escritora canadense muito premiada, feminista e tal, e ela criou o conto da Aya, que é como se fosse... O que eu poderia dizer? É como se o Bolsonaro se misturasse com a Igreja Universal, fizesse um exército... e dominasse o Brasil todo. Nos Estados Unidos, no caso. É como se fosse, né, como no futuro próximo. É, um futuro utópico, assim. Exatamente. O distópico. Distópico, é verdade. Distópico, é isso. É como se os Estados Unidos virassem um estado teocrático. Teocrático fundamentalista. Fundamentalista. Acontece, não é muito explicado ainda na série, mas tipo, acontece um atentado terrorista, metralham todo mundo do Senado. A sociedade também vive problemas sérios com a poluição e as mulheres estão estéreis. Exatamente, tem esse outro paralelo, né? Ela escreve isso em 84, então a poluição do mundo diminui a fertilidade das mulheres. A taxa de natalidade do mundo muito. E aí acontece essa loucura. Um golpe. Um golpe, exatamente. É golpe. E aí esse Gilead é fundado como um estado teocrático. Seria quase um estado islâmico, mas é um estado... Os filhos de Jacob, né? Eles comandam enfim, vira uma sociedade meio militar, meio teocrática, em que as últimas mulheres férteis se transformam em... Escravas de reprodução. São as aias, né? As handmaids. E aí são elas que você já deve ter visto, aquele vestidinho vermelho, a coisa lá fechada. Então, ela é interessante porque é como se ela extrapolasse todas essas coisas conservadoras da mulher, do papel da mulher é ter filhos, do papel da mulher é ficar em casa. Então, é uma coisa assim, um extrapolamento. Se você levasse as últimas consequências todo esse pensamento conservador do que é o papel da mulher, o que é o papel do homem e tudo mais...
as coisas bíblicas, eles fazem o ritual da reprodução, meio seguindo os padrões bíblicos e tal. Inclusive, né, a reprodução é feita sobre a leitura de um... Sobre a leitura de trechos, de um trecho lá. É uma leitura total. Eles se baseiam numa leitura da Bíblia também, pra criar esse sistema, né? Que é a cerimônia, que seria a cópula. Exatamente. E a gente acompanha a Offred, que é, na verdade, as mulheres que viram Aya, elas perdem o nome e se transformam em Off e o nome do dono. Exatamente. Então, o comandante que cuida dela é o Fred, então ela se vira Off-Fred. Se fosse o Smith, seria Off-Smith. Off-Smith, exatamente. Ela é do Smith, do Fred. Então, eu li o livro também, e o livro tem muita coisa da série. Tem algumas coisas diferentes do livro que são interessantes. Por exemplo, uma das diferenças que tem no livro para a série é que o comandante e a dona dela, né, a Serena Joy, são velhos, são bem velhos e já meio disgusting, assim, sabe? Então, acho que foi uma mudança que eles quiseram fazer, porque na série, Já existia Viagra em 1984? Talvez não. Talvez não, mas... né? Talvez não, com certeza não, mas mesmo assim ele ainda tentava. Eu acho que ele tinha dificuldades também. Mas tem a questão dela ir ganhando um pouco a confiança dele, de entrar no salão de jogos, que é uma coisa perigosa, mas... A série trabalha um pouco... A personagem principal é a Elizabeth Moss. A Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, ela é a June / Offred, né? E aí ela... Mas aí na série, que toma algumas liberdades, né? Existe uma tensão... O comandante dela começa a gostar dela e tal. Acho que eles acharam que se os dois fossem muito velhos, ficaria um pouco estranho. Não sei, tomaram essa decisão. Então é uma diferença do livro. O livro, ele tem... E até foi interessante, foi meio criticado. Não é que foi criticado por isso, mas você vê que na série tem aias negras também, a questão racial, tem comandantes negros também, mas no livro da Margaret Atwood, a questão racial também é um elemento assim, nessa Gilead que ela tá, que acho que é a cidade de Boston, não tem negros. Os negros foram mandados para outro estado também, e o livro dá um pouco mais uma noção de que tem, digamos, ainda existe uma guerra, sabe? Existem tribos em guerra, existem outros grupos. Existe a resistência. Existe, não só a resistência, mas os outros grupos, assim, como se a decadência da natureza e tudo mais tivesse feito a humanidade se despedaçar toda, e a gente acompanha o relato da June Offred, que tá em Gilead, mas você tem uma noção que existem outros grupos, assim, fora de lá. E existem também os campos de concentração, por onde são mandadas as lésbicas. As famosas colônias. Colônias, onde são mandadas as lésbicas, as mulheres inférteis, que não servem pra nada, barra. Também tem o Canadá, que é meio visto como um lugar, assim, pra fugir, né? Que os Estados Unidos é um lugar que não é teocrático, então muita gente tenta fugir pro Canadá. Então tem essa brincadeira também do que os Estados Unidos viraria tipo um México e o Canadá uns Estados Unidos. Apesar da série ser toda gravada em Toronto, no Canadá. O que é interessante, a série é gravada no Canadá e eles estão sempre tentando fugir pro Canadá, né? Tipo, no livro, por exemplo, outra coisa que não tem no livro, você não fica sabendo dessa coisa, o que o marido tá fazendo no Canadá, você ouve, mas a gente não vê o ponto de vista também do marido ou de alguém que fugiu e tal. Ela tem uma amiga que ela encontra, que não é negra, mas que ela encontra depois. Eu fico com medo de dar spoiler, mas nessa altura já era pra você ter assistido. Exatamente, a série, né? Olha, corra atrás, assista, Enfim. fique chocado, Então, porque é uma coisa que, apesar de ser um futuro distópico, de ser ficção, se a gente bobear, pode acontecer. Sim, estamos vendo coisas terríveis louco, aqui na nossa sociedade. Dessas séries novas, exatamente, e dessas séries novas aí que estão pensando mais no papel da mulher e tudo mais, essa é uma série muito, muito legal. A Margaret Atwood, ela trabalha como produtora, consulting, producer, não sei o quê, então... Boto fé que a próxima temporada não vai desviar conceitualmente do livro, vai também... Enfim, as ideias, a Margaret Atwood tá lá para guiar as ideias. Rapidamente, ainda na seção de links, vou falar rapidinho, o perfil a página do NetLab TV, aquele concurso... Lab TV? NetLab TV. Eu achava que era só NetLab, mas... Enfim, a página do Facebook, do NetLab, eles acabaram de fazer um seminário interessante e puseram muitos vídeos legais para assistir na página deles. A página deles é facebook.com/concurso NetLab TV. O link vai estar no post também do podcast, se você quiser. Entra no site roleiropodcast.com.br e olha lá. A gente está nos nossos links relacionados. E eu e a Thaís, a gente assistiu um desses vídeos aqui, que é um dos diálogos que teve lá, que teve o Davi França Mendes,
que ele é da Mixer, né, o coordenador de roteiro lá, ele é da Abra, também é jurado do NetLab. Teve professor da ECA, teve gente do Laboratório de El Guion, na Argentina também falando. Sabia que em Portugal, te interrompendo, roteiro não é roteiro, é guião? Sim. Como em espanhol. Guião, é verdade. É um guionista, roteiro lá, um roteiro de viagem. Se vais viajar, tem os roteiros. Se queres fazer uma série, tens o guião. Sim, é verdade. Eu gosto de guião. Eu também acho legal o guião. Gostaria de ser guionista. Aí o nosso podcast chamaria... Guileiros, não? Guileg. Guionistas lendo guiões. Então seria Guileg. Enfim, tem link lá pra você ver. Tem muitos vídeos interessantes. Você que não conseguiu ir nesse seminário, tem gente bacana lá. Tem esse vídeo especificamente que eu vou linkar, mas depois você acha os outros fácil. Tem um bate-boca legal também, quando abrem para perguntas no final lá, sobre se as produtoras deveriam... Por que ninguém lê meu roteiro? Meu Deus, uma menina levanta e fala, vocês têm que ler meu roteiro, não sei o quê, eu mando para as produtoras e ninguém lê. Uma discussão interessante aí, meio millennial, eu senti um pouco, mas talvez eu seja velho lá e ela tenha razão, ela é a nova geração que acha que porque escreveu um roteiro, precisam ler meu roteiro. Tem o direito de ler, mas até você tem que ler. Eu fico com essa impressão da discussão, mas veja o vídeo e tire suas conclusões. Exato. Entrevista. O nosso convidado de hoje, ele... também é o outro lançamento também que a gente não falou, né? Olha só, Gustavo, olha que falha. Mas é porque eu deixei pra agora, porque a gente tava olhando os lançamentos americanos, né? Desculpa, gente, olha, colonizado de novo, eu preciso me chicotando aqui. Mas tem o lançamento do 3%. 3%, a série brasileira que fez mais sucesso no exterior. Exatamente, do Netflix, uma série, um grande sucesso. Série ali que no papel você fala, meu Deus, imagina, fazer uma ficção científica futurista no Brasil, não vai dar certo, deu muito certo. Deu mais certo até no exterior do que aqui, inclusive. Sim, exatamente. Então essa série, a gente não vai falar com o criador também, o Pedro Aguiar ainda, ele também pode ser nos nossos próximos convidados, mas o que eu acho que é interessante também, como a gente tá falando nesse podcast, de ver várias trajetórias diferentes de roteiristas, né? Então a gente já viu a Paula, que fez aquilo ali, foi para os Estados Unidos. A gente já viu o Daniel, que começou com cinema. O Arnaldo Branco, que veio dos quadrinhos, fez uma carreira, começou na TV e tudo mais. Agora a gente vai falar com um cara, o Cássio Cuticumo, que ele é, como eu diria, um operário do roteiro nas séries no Brasil. Ele já trabalhou em muitas séries, em muitas salas de roteiro. Ele tá trabalhando desde o Descolados. Quem tem 30 anos vai lembrar da saudosa MTV, os Descolados. Descolados, foi na festa de lançamento ali na Barra Funda, esqueci o nome daquele lugar. Então, que tem os shows. O Descolado, ele trabalhou no Modern até, que foi... Olha, com Rafinha Bastos. Rafinha Bastos no elenco, a Fernanda Dumbra. E quer dizer, depois daquela Alice da HBO... Que também lembra que a Alice teve uma cena de festa que todo mundo que eu conheço foi chamado pra ir nessa cena de festa no Belfiore. Eles iam gravar uma cena na Barra Funda. Disso. E, enfim, teve essa Alice, e aí o Modern foi meio que a segunda série brasileira, assim, que foi feita nessa onda recente, sabe? Antes mesmo de ter essa cota, tudo mais. Então era bem no começo ali, o Cássio tá lá desde esse começo, saiu da faculdade meio já... A Mixer fez um negócio interessante. A Mixer foi na faculdade que ele trabalhava buscar roteiristas. Isso é interessante. Olha, e produtoras grandes, vocês deveriam fazer isso para os jovens. Você viu que a Mixer fez isso, foi lá, fez o pitching das coisas que ele tem, procurou alunos, e aí ele foi chamado nessa seleção. Ele conta essa história, é legal. E aí começou a trabalhar num monte de série para a Mixer. Depois ele foi trabalhar na Boutique, e aí também trabalhou primeiro no SOS Fada Manu, uma animação que também era do Pedro Aguilera, e depois foi fazer o 3%. Entrou quando eles estavam meio reformando toda a série, eles estavam revendo os personagens, revendo o universo. Que o piloto da 3% é de quando? 2008? 2000? Teve aquele primeiro piloto ele que tem saiu um no piloto, YouTube. a gente vai linkar também no YouTube, esse piloto já tinha existido. Uhum. O 3% teve uma história meio tumultuada, passou por várias produtoras até chegar na Boutique mesmo. E aí ele chegou nessa parte que o 3% estava chegando e eles estavam meio reformulando, então reescreveram muitos episódios.
E o que é curioso também, dessa vez eu li com ele umas... Com o próprio, não é mesmo? O próprio autor. Afinal de contas, saiu do computador dele. Exatamente, Normalmente os roteiristas que a gente entrevista aqui ficam um pouco encabulados de ler os próprios roteiros, aí a gente faz esse papel, a gente interpreta com toda emoção. Exatamente, não nos importamos com Exatamente, isso. mas o Cássio leu comigo, vocês vão ver durante a entrevista, ele leu um trecho do SOS Fada Manu, e também leu uma cena do 3%, do capítulo 7 da primeira temporada, que vocês vão ver. E é interessante que ele leu a versão que ele fez dessa cena, que é uma cena de uma tentativa de assassinato, uma cena tensa, emocionante. E na série, essa cena acabou acontecendo de outra forma. Ela foi reescrita e aconteceu por questões de produção, principalmente, assim, mas ele vai explicar direitinho o que aconteceu, mas é muito legal, então vocês vão poder ouvir a cena como ela era na primeira versão, e depois vocês podem comparar com o episódio 7 do 3%, se preparando para a segunda temporada, que estreia essa sexta. Então, vamos com a entrevista com ele, já falamos bastante aqui no começo. Sim, vamos deixar o rapaz falar do seu trabalho, não é mesmo? Vamos. Então, com vocês, Cássio Kochikumo no Roleiro Podcast. Chega mais, amiguinho. Você nasceu em São Paulo ou Ribeirão? Você tá em Ribeirão agora, né? Eu tô em Ribeirão agora, não nasci em nenhum dos dois, nasci em Rio Claro, é uma cidadezinha, perto de Piracicaba. Estudei lá até, enfim, terminei o colegial lá, aí eu fui pra São Paulo pra fazer audiovisual na USP. Seus pais faziam o que lá? Minha mãe trabalha na educação, ela é formada bióloga, mas acho que nunca... Ela deu umas aulas de biologia, mas logo foi pra parte administrativa, assim, de diretoria e essas coisas. Sei. E o meu pai era engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico? Como um bom japonês, engenheiro. Ele arrumava as tomadas das pessoas, essas coisas assim. Ele tinha aquela fonte. Toda cidade tem um desse. Você vai no... Ele tinha oficina, construía coisas, esse tipo de coisa mesmo. A princípio, não uma família muito do roteiro, Não. Você já gostava de filme? Então. O que te fez ir pra esse lado? Na verdade, o que eu queria mesmo, quando eu tava no colegial, sei lá, era ser escritor de literatura, assim. E... era o meu sonho, assim. E aí, a primeira coisa que me ocorreu foi, eu falei, vou prestar letras. Aí eu pesquisei meia hora, né, nos guias de estudante lá e percebi que letras não tem nada a ver com isso. Mas você tinha algum ídolo, assim? Você queria ser, quero ser esse escritor? Ou você tinha alguma referência, assim? De querer ser igual, não. Mas, não sei, tem uns caras que eu gosto. Eu gosto muito do Calvino, gosto muito do Borges. O que você lia? Você lia Borges antes da faculdade? Puta, boa pergunta, não sei agora. Não, acho que antes da faculdade... Antes da faculdade eu lia muito Michael Crichton, foi o cara que escreveu Jurassic Park, essas coisas. Olha lá, já tava mais perto de cinema do que pensava. E, sei lá, li O Senhor dos Anéis inteiro também, quando eu era mais moleque. Então tá lá você, leitor de Michael Crichton já, e você decide fazer faculdade de... Você foi fazer cinema mesmo? Foi fazer rádio e TV? Foi fazer o quê? Eu já gostava de cinema também, claro, né? Não foi uma coisa que veio do nada. E eu falei, olhei o curso de audiovisual, imagem e som, essas coisas, vi que tinha especialização, assim, de roteiro. Falei, beleza, vou escrever roteiro, então, aprender a escrever roteiro e... Até porque, né, escritor de literatura tende a morrer de fome... E aí, quem sabe, o audiovisual não fosse o audiovisual não, tá todo mundo rico. Nossa, todo mundo, eu tô contando meus carros aqui. Mas, então você foi fazer sem... Porque normalmente as pessoas entram querendo ser diretor, você já pensava em ser roteirista mesmo desde o começo? Já pensava em ser roteirista, Eu fui meio focado nisso, assim. E qual foi a primeira coisa que você conseguiu fazer, tirando o trabalho de faculdade? Na verdade, assim, teve 2 trabalhos de faculdade que eu acho que foram bem importantes pra mim. Então, sem tirar o trabalho, desculpa. Porque, não, é só porque eu acho que eu fiz algumas escolhas certas, assim. Uma foi um curta, que todo mundo tinha que fazer e tal, e aí quem tava na especialização de roteiro escrevia os roteiros. E eu escrevi um chamado Honra Lavada com Sangue,
que era um curta de Kung Fu, assim, era um... Aí a gente, os diretores lá, os caras acharam 2 caras que lutavam pra cacete, assim, a gente fez um curta de Kung Fu lá na USP, e essa foi legal porque eu já tava bem nessa pegada de não querer fazer uma coisa necessariamente cabeçuda e artística e sei lá, da velha guarda do cinema cult, assim. Sei. E aí foi meio... Isso era que ano, quando você tava fazendo esse curta? Isso eu tava, acho que é 3º ano de faculdade, 2º ou 3º, uma coisa assim. E aí foi muito legal. E aí o outro que foi meu TCC, que é A Guerra de Arturo, que a ideia original nem é minha, é dos diretores, mas é um filme que conta uma história de uma guerra entre Brasil e Argentina. E essa era a ideia, assim, aí a gente foi desenvolvendo e inventou que era porque um cantor argentino, sei lá, comprava soja do Brasil e não pagava, e fazia uma guerra, então é um absurdo completo. Por que você falou que esses 2 curtas foram então, importantes pra você? O Honra foi só porque foi muito legal e foi uma coisa meio diferentona, assim, e aí acho que estabeleceu que eu gostava de roteiro pra minha turma mesmo e pro pessoal ali da faculdade, assim. E foi o Guerra de Arturo que basicamente conseguiu o meu primeiro emprego de verdade, assim. Certo. E é por isso que foi em 2007, acho que final de 2007. Eu tinha me formado no meio de 2007. E aí no final, acho que sei lá, outubro, novembro, alguma coisa assim, foi o pessoal da Mixer lá na ECA pra tentar encontrar roteiristas, assim. Eles estavam formando a mesa... Prospectar talentos. Sim, sim. Eles estavam formando a mesa do Descolados e... Seriado da MTV. Sim, seriado da MTV, acho que de 2009, uma coisa assim. E aí eles foram lá e falaram, e fizeram um pitching lá, mostraram um teaserzinho da série e falaram, quem se interessar manda roteiros e manda currículo, essas coisas. E aí tudo que eu tinha de currículo de roteiro eram as coisas que eu tinha feito na faculdade, mas aí tinha o Guerra de Arturo e quem avaliou os roteiros, né, foi o Rodrigo Castilho, que era o roteirista-chefe ali do Modern, do Descolados, e o Fábio Danese, que até hoje está na Mixer e tal, é um roteirista-chefe do Negócio. E o Fábio fala até hoje, assim, que eles me chamaram por causa do roteiro do Arturo, assim, que eles falaram, era um roteiro engraçado, tinha coisas, tinha, sabe, divertido, sei lá. E aí, então, foi bem importante... Entendi, eles te chamaram em cima do roteiro mesmo, lendo do roteiro, não vem do filme pronto. Acho que nem sei se estava pronto ainda, não estava nem pronto. Entendi. Então seu primeiro trabalho aí profissional de roteiro foi no Descolados. Foi, na verdade, quando eu entrei ainda estava rolando Modern, acho que 3ª temporada. Você ficou assistente essa 3ª temporada? Sim, eles já começaram a me passar ceninhas para escrever, assim, isso é legal também, né? Tipo, às vezes eu não colocava a mão nas histórias A e B, essas coisas, mas às vezes tinha uma história C de 2, 3 cenas, e aí eu podia, sabe, escrever, assim, para eles irem testando também. E aí depois entrou o Descolados, aí... no Descolados eu já escrevi mais, só que eu escrevi em conjunto. Eu escrevia junto com a Fernanda Dumbra, que era uma das Moderns também, uma das mães. E só que ela chamaram ela para escrever o Descolados também. E aí eu sempre escrevia junto com ela, assim. Mas aí a gente já escreveu, tipo, vários roteiros juntos, assim. Como é que era essa sua primeira experiência, assim? Porque tem gente que não se adapta muito bem a esse trabalho de sala, né? Não sei. E tem gente que meio que parece que nasce mais com essa habilidade, assim, de trocar. Você se acha um cara mais de sala ou mais de escrever sozinho? Putz, concordo totalmente com a sua avaliação. Teve gente que não deu certo em sala já. Eu adoro trabalhar em sala. Aliás, aí agora que eu tô tentando escrever minhas coisas sozinho, eu tô completamente travado, porque é muito mais fácil escrever com sala. Eu acho que o segredo de se trabalhar numa sala é, não ter ciúme nenhum das ideias e não achar que uma sala precisa de um roteirista-chefe, que é o cara que vai definir, a gente vai por aqui, isso aqui vale, isso aqui não,
e os outros roteiristas têm que aceitar o que o roteirista-chefe fala e tentar fazer o melhor disso, né? Então, a gente vai por aqui, começa a metralhar a ideia para conseguir fazer aquele caminho funcionar, sabe? Sim. Esse é o principal papel de um roteirista numa sala, é ficar jogando ideia até alguma delas grudar na parede. Sim. E aí, se você tem uma ideia e aí você fica brigando com ela, por ela... Durante horas, todo mundo já tá, não, para. Né? E às vezes eu crio umas dinâmicas meio... Porque tem uma dinâmica, às vezes, da pessoa achar que uma ideia não dá certo, ela já fica meio mal. Aí uma segunda que ela fala não dá certo. A terceira, ela já acha pronto, tá todo mundo contra mim, já começa um clima de conspiração e tal, né? Sim, e aí as pessoas sentem isso e falam, não, vamos aceitar uma ideia dessa pessoa só pra ela não ficar chateada. Aí começa a tratar como café com leite, aí piora mais ainda a situação. Não, total, Vocês tinham preocupações com o orçamento do Descolados? Porque eu imagino que não era muito vultoso também. Na hora de escrever, isso se tornava uma preocupação pra vocês? Puta, não dá pra botar mais um cenário aqui. Então, tem um movimento que acontece, acho que em todas as séries que eu já trabalhei, que é quando você tá criando ali, né, na pegada de fazer a história ficar mais divertida possível, você meio que não tá nem aí pra isso. Até o momento... Aí você chega a escrever, a gente chega a escrever os roteiros até o momento em que um produtor que vai fazer o orçamento pega aquilo... fica completamente enlouquecido com as, 140 locações em um episódio que você colocou. Sim. E aí, as próximas semanas é a equipe de roteiro desesperada, cortando locação e cortando personagem. Transformando aquele avião num ponto de ônibus. Sim, exatamente. E aí você foi trabalhando de série mesmo. Você é um cara que foi pegando série. Você nunca teve um momento que tava sem série, aí você teve que fazer uns roteiros de publicidade ou aquelas coisas que todo mundo faz? Não. Você conseguiu ir emendando uma série na outra. Sim, basicamente sim. Por causa, enfim, né? Como eu era fixo da Mixer, então sempre alguma coisa tinha rolando ali. No comecinho, quando eu tava entrando ainda, eu tava meio perdido ali, eles me colocaram pra fazer uns spots de TV, umas coisas ali, uns projetos menorzinhos e mais fora da dramaturgia, mas aí logo engatou essa história de série, e aí foi meio que uma série atrás da outra mesmo. E você sentia... O curso da faculdade prepara bem pra se escrever uma série, assim, você sai meio sabendo estruturas, se você se sentia bem, assim, ou você foi aprendendo na marra, como todo mundo fala? Como é que você se... É uma boa pergunta. Pra mim é meio difícil responder, porque quando eu tava na faculdade, eu fui muito atrás de ler livro também, né, meio... Alguns que eram da bibliografia, outros não. Foi uma das coisas também que me fez conseguir um emprego, na verdade, na Mixer. Foi que, além deles terem gostado do meu roteiro, eu fui lá conversar um dia e eu sabia conversar, sabe, sobre todos os maquis e Sid Fields e toda essa galera, assim. Já tava com aquele vocabuláriozinho mínimo. E aí, então, esse vocabulário e essa noção, assim, eu tinha. Mas, não sei, você vai aprendendo até hoje, tem coisa, claro, né, sei lá, 8 anos depois, quando eu já tava, sei lá, fazendo 3%, sei lá, eu já aprendi coisa nova também, assim, coisas, ferramentas que eu uso até hoje e que eu aprendi meio recentemente. E aí, eu tô seguindo aqui pelo MDB, se tiver coisa você me fala bem que tá faltando, mas teve o Agora Sim também, que era... uma série que eu fiquei curioso sobre ela, porque eu lembro de... Acho que na época eu pegava trem e eu toda hora passava na frente de um anúncio grande. Tinha na Estação anúncios. Pinheiro, não tinha um anúncio gigante ali do... eu acho impossível não ter acontecido em algum momento ali que o pitch foi o The Office brasileiro numa agência de publicidade. Era meio isso, assim? Vocês trabalhavam com essa coisa na cabeça? Agora sim é outra dessas meio complicadas, porque... Qual não é complicada, né? Pois Esse Brasil nosso. Eu nem sei direito quem teve a ideia original. Eu sei que quem desenvolveu e criou as personagens foi o Fábio Danesi. Mas eu acho que a ideia original também não é dele. Acho que foi uma ideia do próprio João Daniel, acho que é o... É Mixer também. Mixer também. E o João Daniel é o presidente da Mixer, né? Sim. Mas eu acho, isso pode estar errado. Se eu estiver errado, peço desculpas aos envolvidos. Minha memória é péssima. O pitching era mais uma sitcom com publicidade. E sim, acho que tinha o The Office no meio, sim.
Aí era um pouco mais... É o primeiro que você faz que é mais comédia, assim? Sitcom zona, assim, é o primeiro. E aí também teve uma primeira versão dos roteiros, que aí elas não foram aprovadas. Foi a primeira vez que eu trabalhei também com consultor externo. Veio uma consultora americana. Olha só. Para tentar ajudar a gente a desenvolver os roteiros. Ela ajudou a fazer o piloto. A gente reescreveu o piloto inteiro e deu uma retrabalhada em todos os episódios. E ainda assim não funcionou direito. Não sei por que motivo. E eles acabaram adicionando uma voz-over no começo do episódio do piloto que não tinha no roteiro. Sim. Então passou por umas mudanças assim. Essas coisas que acontecem. Claro. Você gostou dessa experiência de consultoria externa? O que ela chegou falando alguma coisa? Tipo que o Maqui fala, vocês fazem os personagens falar muito, não sei o quê. Essas coisas que o Maqui fala. Não, ela foi super legal. Eu gostaria de lembrar do nome dela, mas eu não lembro. Mas não, foi uma pessoa super legal. A gente explicou os personagens, explicou a ideia da série. E ela foi ajudando mesmo a gente a encontrar, sabe, porque tem uma coisa, quando você já tem muita coisa escrita, né? No caso, já tinha os roteiros, sei lá, os 13, acho que são 13 roteiros escritos. É um volume muito grande, né? Então você começa a se perder nos detalhes, você tem todos os diálogos já cheio de detalhe. E é sempre bom, né? Você parar, dar uns 5 passos para trás e ver a estrutura mesmo da coisa. E essa personagem, qual que é a função dessa personagem? O que ela quer nesse episódio? Fazer essas perguntas bem básicas e que às vezes se perdem no meio. Ela veio meio com essa coisa de puxar pro chão, assim, também. Entendi. Eu falei... Repensar. Cometi um erro aqui. Eu falei que essa teria sido sua primeira relação com comédia direto, mas não. Em 2012... foi quando eu te conheci e foi uma situação meio cômica também, porque você estava no Agora é Tarde, não é? Isso aí foi Você teve uma passagem breve lá e eu gosto dessa história porque eu cheguei pra sua vaga e ninguém tinha te falado que você não estava... Você ficou uma semana, eu e você trabalhando juntos, sendo que eu ia ficar na sua vaga. Foi uma situação muito bizarra. Foi. Mas o que foi essa experiência? Você saiu da Mixer? Foi um assim, passo fora. A Mixer estava passando por uma reestruturação interna lá. E eu, como era um dos mais júniors ainda, apesar de ainda já estar... Há alguns anos, as outras pessoas estavam lá há mais tempo ainda, né, dos roteiristas. E aí, então... Eu saí e... procurando coisas, acabei me vendo no Agora é Tarde. E só não tenho ressentimentos em relação a essa história toda. Assim, poderiam ter me avisado que, que eu não ia ser contratado. Teria sido bom, né? Isso teria sido um pouco mais agradável. Mas não tenho muitos ressentimentos, porque eu realmente acho que não era o meu... Não era muito minha praia ali, aquela coisa. Eu estava encarregado de escrever as entrevistas. Né, e sei lá, eu ia lá e, sei lá, começava a escrever umas perguntas meio biográficas sobre as pessoas, umas coisas absolutamente não engraçadas. E eu não tinha... É curioso. Eu tinha muito pouca mão de fazer esse tipo de humor, assim, e, sei lá, cercado de pessoas que, putz, era meio impressionante, né? Alguém, preciso de uma piada sobre isso. A galera parava 5 segundos e soltavam uma piada ali de uma linha, assim. E eu, não, meu Deus, não sei fazer isso não, sabe? Entendi. Você já foi meio... Você não tinha escrito humor ainda e foi jogado direto numa máquina de moer gente de humor. Sim. Porque o programa já era diário, né? Pois época. Programa diário, 3 convidados, então tinha que fazer... Acho que era 3, né? 3 pautas, mais os quadros, mais não sei o quê. Eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência, né? Pra entender o que não gosta de fazer também, né? Sim. Porque aí logo depois, na verdade, eu voltei pra Mixer daí, né? E foi aí que teve... Que aí você voltou a fazer o Agora Sim. Então não foi nada muito traumático, nem nada, apesar da comédia de erros todas. E daí, bom, continuando na sequência...
Você faz um pouco do negócio também. Fiz. Que essa sim é uma série, né, realmente de sucesso, né? Acho que das séries brasileiras, assim, que durou mais, é a série que dura Será? mais. Vai ter Das a brasileiras? quarta temporada agora, Sem acho que ser- vai ser a última, né? Então, 4 temporadinhas de produção alta, né? Produção... E aí, como é que foi essa outra experiência do... Você fez o quê lá? O negócio começou a ser desenvolvido em paralelo com o Descolados. Aham. Então, durante a primeira etapa do desenvolvimento do negócio, eu estava no Descolados, na verdade. Uhum. Então, a sala do Descolados era basicamente eu, Marcelo Montenegro e Fernanda Dumbra, se não me engano. E aí o Rodrigo Castilho, o Fábio Danese e a Paula Zutan estavam mais envolvidas No negócio. Uhum. Mas sempre tinha troca, né? Quem fez o roteiro final do Descolados foi o Rodrigo e o Fábio, enfim, Sim. todas essas coisas. Mas aí quando terminou o Descolados, foi aí que eu fui pro negócio, e nisso o negócio já estava em desenvolvimento há tipo 1 ano inteiro, assim. E era uma série muito difícil de fazer. Sim. Por causa da premissa mesmo. Se transformar marketing de marca, sei lá, nem sei dizer, em uma coisa interessante, por mais que você tenha mulheres bonitas e prostitutas, fazer o texto disso ficar legal, o drama disso ficar legal, era uma tarefa meio difícil. Então demorou muito para essa primeira temporada ser feita. Mas, não sei, o que eu fiz foi esse esquema, meu. Eu tava lá na sala, tentava dar ideia, e aí, depois que as escaletas tinham sido aprovadas, a gente sentava para tentar escrever. Cada um pegava uma história ali. Nessa época, também eu escrevi muito com a Paula Zutan, as partes que eu escrevi do negócio. Vocês escreviam em dupla mesmo? Ou não era tipo, o roteirista pegava a escaleta, ia pra casa e fazia o episódio? Então, na verdade, a gente dividia os episódios, né? O episódio tinha história A, B e C. A história A era a principal, tinha mais cenas, aí a B é menor, e a C é pequenininha. Aí, de vez em quando, as histórias A, geralmente, quem pegava para escrever era o Rodrigo e o Fábio. E aí, as histórias B... ia pra mim e pra Paula Zutan, e a gente meio que escrevia junto, assim. Entendi. Nessa Vocês época. escreviam mesmo, cada um sentado no computador, outro em pé andando. Eu quero entender um pouco a Não, dinâmica. era por Skype, na verdade. Skype, era por vocês Skype. A gente fazia por Skype, cada um na sua casa. E a gente ficava discutindo ali na janelinha do Skype. Sei lá, a gente ficava mandando os arquivos um pro outro. Entendi. E só a cronologia que tá estranha, porque isso aconteceu bem, o negócio, essa parte minha do negócio foi bem antes do Agora é Tarde. Bem antes Não, porque aqui tá foi dizendo junto que, com- ó lá, aqui tá dizendo que foi em 2013 só que você escreveu os episódios. Talvez aqueles foram pro ar em 2013, não sei. Então, pode ser isso, porque, como eu falei, o processo todo foi bem longo. Mas era Descolados e logo foi o negócio. Entendi. E Que você foi trabalhou, aí levou tempo que eu pra... trabalhei. Porque o Descolado foi pro ar 2009, não era? 9, Então, levou 4 anos até, acho. Nossa, será que foi isso mesmo? Mas eu acho que foi isso. E aí, tô seguindo aqui, como eu falei, a sequência. A gente tá chegando nos que a gente vai conversar do roteiro que você trouxe. Tem essa parte, experimentos sim. extraordinários. O que era essa? Essa eu não... Então, essa não aí peguei. foi... isso eu já estava na Boutique Filmes, né? A última coisa em que eu trabalhei na Mixer foi o Agora Sim. Aí, terminando o Agora Sim, eu fui pra Boutique. Eu fui pra Boutique para fazer essa série chamada Experimentos Extraordinários, que era uma ideia que já estava vendida também. Que tem um youtuber, chama Iberê Tenório, o cara do Manual do Mundo. Sim. É um dos maiores do YouTube do Brasil, e ele faz experimentos, né? Ele constrói coisas, explica, meio estilo Bikman, sei lá. Sei. E faz muito sucesso. E a Boutique tinha fechado com ele fazer uma série de ficção, mas em que ele ia fazer meio que o papel dele mesmo, de Iberê Tenório. E a ideia era dele fazer um programa de TV chamado Experimentos Extraordinários. E tem uma coisa meio Muppets, né? O Muppet Show é meio isso, né? A série é sobre os Muppets tentando fazer o Muppet Show. Sim. E tal. E isso já tinha, sim. Isso já tinha da série. Sim. E aí eu fui chamado para ser o roteirista-chefe dessa série. E Foi aí sua eu primeira desenvolvi experiência de roteirista-chefe? Foi
Foi essa que eu pude desenvolver as personagens e o estilão mesmo da série. E passou na Cartoon e no Futura. Foi super legal de fazer e meio que não fez sucesso nenhum. Isso é meio triste. Curioso, né? Porque eu ouvi falar do programa, eu não sabia que tinha esse nome. Eu não sabia que esse era o nome. Eu sabia que ele tinha feito um programa no Cartoon até... Vocês fizeram quantos episódios? Foram 26 episódios. Então, o IMDb só tem 3. Vou ter que atualizar isso. Só tem 3? É porque tem que saber o nome do episódio e tal. Então, eu acho que é porque os que eu tenho crédito de roteiro mesmo, se não me engano, são só 3. O resto tudo como roteiro final, né? Sim. Que é de roteirista-chefe. Então... Entendi. Aí tem o SOS Fada Manu. Sim. Que a gente é um dos arquivos que a gente pode dar uma... Você trouxe aqui pra gente dar uma lida de um episódio especificamente. Você já tinha a sua experiência de infantil especificamente? Não, tinha Július Fantasmas que você tinha feito. Eu tinha uma que acho que não tá no MDB, então eu escrevi vários roteiros do Sítio do Pica-Pau Amarelo também, da versão de animação pra Globo. Sim. Primeira e segunda temporada eu escrevi roteiros. E, bom, isso era Brilhante Mixer também, né? Isso era Mixer também, O Experimentos é um pouco infantil, assim, também. Mas o SOS é mais infantil ainda, né? É desenho, daí. Aí eu trabalhei em 2 temporadas do SOS. A primeira, quem foi o roteirista-chefe foi o Pedro Aguilera, que foi também a criadora e roteirista-chefe do 3%. Sim. Aí da segunda eu fui o roteirista-chefe e escrevi mais roteiros, inclusive, acho. Você sentiu algum tipo de preocupação diferente para fazer roteiro de animação? Assim, alguma coisa que você não tinha... Que você não tinha se tocado, que você precisava pensar, assim, antes? Ou você escrevia pensando meio igual, assim? Eu escrevia pensando meio igual, até tentando me libertar mais, assim, né? Sim. Sabendo que se alguma coisa explode na animação é mais fácil de fazer do que se alguma coisa explode, né? Exatamente. Aliás, essa é uma história do Experimentos, que no primeiro episódio a gente tinha uma explosão absurda, assim, e era tudo on camera. E a gente falou, não, vai dar pra fazer. Aí chegou a produção, obviamente, falou, vocês estão loucos, não vai dar pra fazer. Aí a gente reescreveu a cena pra ficar tudo em off, assim, então Entendi. Só cai as coisas na cara do pessoal. Não, até o contrário. O Iberê só abre a porta, ele olha o que tá acontecendo, a gente não vê, só sai uma fumaça, assim. Aí ele fecha a porta e fica impedindo a Úrsula, que é a dona da emissora, de entrar. E a gente só fica ouvindo o caos que tá acontecendo. Sim. A produção gosta. Tudo, né? Desse jeito a produção prefere. Mas desse da Fada Manu, você mandou... a gente tá olhando aqui, por exemplo, o episódio da segunda temporada, o episódio 26, é isso? É o último episódio. Da segunda temporada. Spoilers de SOS Fada Manu. Que você tava comentando uma coisa sobre a estrutura dele, que você gosta. Acho que a gente pode comentar um pouco mais especificamente desse roteiro, por exemplo. Não, vamos lá. Bom, só explicando, né? Me pediram pra achar um roteiro. Eu fui olhar. Como eu já disse, minha memória é péssima. Às vezes eu nem lembro os roteiros que eu já escrevi. Sim. Aí eu fui ver, esse aqui eu tinha escrito e eu comecei a ler, eu achei divertido, então sem lembrar dele. E eu achei legal porque o SOS, ele tem essa ideia, né, de dar uma subvertida, sei lá, nos contos de fada, assim. Então tem o primeiro episódio, que foi até indicado ao Emmy Kids internacional, por exemplo, a Cinderela tem o negócio do sapatinho, mas a Cinderela ela tem um pezão imenso, assim. E aí tem várias dessas gracinhas, assim. Então você pega um conto de fada que existe e dá uma mudadinha. E aí na segunda temporada, a primeira já tinha tido 26 episódios, a segunda mais 26. Aí a gente já tava meio, meu Deus, o que a gente faz, sabe? Já exploraram todos os contos de fada. Dos conhecidos, pelo menos. E aí esse aqui eu achei divertido, porque faz uma referência, sei lá, né? Chama de homenagem, para não falar que é cópia, do A Felicidade Não Se Compra, né? Do filme clássico do Frank Capra, que é o cara, na história, o cara tá todo deprimido e ele acho que vai se matar, assim, e aí só que aí mostram pra ele o que aconteceria no mundo se ele não tivesse nascido, e aí ele percebe que ele tinha valor. Entendi, sim. E aí a gente meio que fez isso nesse roteiro, e tem umas coisinhas legais, estruturais, assim, que no começo...
A Manu é uma fada madrinha, né? E ela tem o SOS Fada Manu, que é como se fosse um serviço de emergências. Então, se tá com algum problema no Reino Encantado, você chama o SOS Fada Manu, a Manu aparece. Sim. E a gente fez um negocinho que, no começo, ela é chamada 3 vezes e ela tenta fazer 3 feitiços para resolver o problema e os 3 feitiços fracassam. E só pioram a situação. E isso faz ela pensar, putz, eu sou uma péssima fada madrinha, esse reino ia estar muito melhor sem mim. Aí a avó dela, que é uma fada madrinha muito mais experiente, e é meio que a guru dela, fala, então eu vou te mostrar. E leva a Manu pro reino sem Manu. E aí ela vê como o mundo seria terrível sem ela, igual o filme. E aí, pra resolver, só que ela decide ajudar aquele reino sem Manu mesmo assim. E ela fala, eu vou ajudar do meu jeito. E aí ela usa os mesmos feitiços que ela fracassou no começo, ela usa pra usar os efeitos ruins pra vencer a bruxinha no final. Entendi, sim, tem uma estrutura legal. Tem toda uma estruturinha aí, bacaninha, bonitinho, funciona. Porque é um desafio também mais quase minimalista. Você tá indo pra 15 minutos, né? Você tem que resolver, você tem 15 minutos pra resolver, fazer as coisas acontecerem. O que muda no seu pensamento de história, assim? Você acha que você tem que ser mais objetivo? Você tem que ser mais... Putz, na hora de escrever as cenas, sim, com certeza. Eu tendo a escrever umas cenas meio longas, assim, se me deixam, sabe? Se eu tenho página pra gastar, meus diálogos acabam saindo meio longos. Depois eu reviso e tento, né, cortar e tal. Mas eu tendo a escrever meio longo. E, você tem aqui 15 páginas, né? 14 páginas, na verdade, pra escrever a história inteira, que ela vai pra um outro reino e tal, e pá. Aí cada linha de diálogo tem que contar, né? Podemos ler essa primeira sequência aí da... Sim, podemos. Vai lá. Vamos lá. Isso é o SOS Fada Manu, segunda temporada, episódio 26. Vamos lá. O Reino Sem Manu. Esther na casa de Cinderela, dia. Cinderela aflita, segurando um vestido. Ela está na sua versão bem vestida e bonita. Que a Cinderela tem as duas versões, né? A versão maltrapilha. Ela está na sua versão bem vestida e bonita. Manu chega correndo. SOS Fada Manu, Manu na área. Cinderela, qual é o problema? Cinderela, Manu, uma tragédia. Eu tava tomando suco de beterraba selvagem e manchei o meu vestido favorito. Cinderela mostra uma mancha roxa no vestido. Manu empunha o guarda-chuva. Deixa comigo. Magia lava e seca. A magia atinge o vestido. A mancha desaparece. Mas em seguida, o vestido encolhe e fica minúsculo. Meu vestido! Manu com cara de quem fez bobagem. Ops! Bom, mas pelo menos dá pra usar nas bonecas, né? Mas eu nem tenho boneca. Manu sorri amarelo. Esther na pântano mais tarde. Duque é o sapo. Duque está preso na sua cadeira de praia. A cadeira fechou enquanto ele estava sentado como uma ratoeira. Manu chega. SOS Fada Manu, Manu na área. O que aconteceu, Duque? Tô preso, Manu. A cadeira fechou em cima de mim. Sem problemas. Magia abre-te cadeira. A magia atinge a cadeira, que começa a se abrir com esforço. Duque põe a cabeça para fora, aliviado. Ufa, tô quase saindo. A cadeira fecha subitamente, prendendo o pescoço de Duque, que fica enforcado com a língua de fora. Ai, caramba. Manu corre e tenta abrir a cadeira com a mão. Tô sem ar. Na confusão, vamos para interna casa de João, mais tarde. Manu entra na casa de João. SOS Fada Manu, Manu na área. João, cadê você? Aqui, Manu. Manu olha na direção da voz. João está escondido atrás de alguma coisa, com medo. O que aconteceu? João, um monstro horrível invadiu minha casa. João aponta, Manu olha. É uma abelhinha voando, tranquila. João, é só uma abelhinha. Magia vai procurar a sua turma. A magia acerta a abelhinha. Ela para um pouquinho no ar e sai pela janela. João muito aliviado. Eba, obrigado, Manu. Nisso, um enxame de abelhas entra pela janela e vai pra cima de João. Ele sai correndo, desesperado. É uma invasão. João sai correndo pela porta, as abelhas vão atrás. Manu com cara de que fez bobagem. Então, aí... Exatamente. Essas são as 3 coisas Essas são as 3. Basicamente é igual do primeiro ato já. Em, 2 páginas. A ação já tem que começar com tudo, né? E funciona. Às vezes, várias vezes eu penso, nossa, acho que eu tenho que explicar melhor isso. Acho que precisa desenvolver melhor isso aqui. Na maioria das vezes não precisa coisa nenhuma, sabe? Essa fala resolve. E daí o SOS Fada Manu é o que te leva ao 3%.
Ou esse fato de você já conhecer o Pedro Aguilera ou foi outro caminho? Foi pela boutique. É que o 3% foi pela boutique também, né? Então, o Aguilera e os outros diretores, que também tem uma parte do 3%, né? O JH Crema, a Daina e a Dani. Eles negociaram, o 3% estava em outra produtora, aí, sei lá, deu um solo lá, aí eles foram pra boutique, aí a boutique falou, não, vamos produzir. Não lembro quem que entrou em contato com o Netflix, se foi o Aguilera mesmo, ou se foi a boutique. Aí, enfim, tudo se engatilhou para fazer o projeto. Uhum. E essa foi outra das séries que eu entrei meio depois, na verdade. Entendi. Eu tava fazendo alguma outra coisa, nem lembro o que era nessa época. Que eu trabalhei também no Zoda Azul, do Discovery Kids, na boutique. Uhum. Eu fiz o Gigantes do Brasil, que é um negócio pro History Channel. Aí, enfim, eu tava fazendo alguma dessas coisas. E aí, quando eu terminei, eu fui pro 3%. Uhum. E tava numa dessas fases de retrabalhar, assim, já tinha algumas versões, acho que até dos roteiros já. Já tava meio na fase da reescrita então, dos capítulos. Na verdade, acabei de lembrar que antes disso, foi uma azar. Assim que o projeto entrou na boutique, a gente fez umas reuniões longas de fundação da série, assim, de pensar nas personagens, de pensar no universo e pensar exatamente o que era o lado de lá, o lado de cá. Já tinha, né, material do projeto original disso. Do curta. Mas na verdade, era um piloto, né? Piloto. Ele era Curta não, piloto. Era um piloto, E só que a gente meio que falou, não, vamos começar, não do zero, né? Manteve muita coisa, mas vamos repensar em tudo. E dessas reuniões eu fiz parte. Uhum. E muita coisa veio daí, do 3%. Aí eu saí, acho que para fazer os experimentos, alguma coisa assim. E aí eu voltei depois. Ah, entendi. Mais pra frente. Teve duas participações. Teve duas participações. A gente tá olhando aqui uma cena do episódio 7. Sim. O começo do episódio 7, que é curioso. Eu tava dando uma olhada, o roteiro... Acontece mais ou menos a mesma coisa na série mesmo, mas o roteiro acontece de outro jeito. Assim, sim, né? Tem outro jeito que você... Como eu não estava na parte, né, de produção do 3%, eu fiquei só no roteiro mesmo, eu não acompanhei. Então isso é uma suposição minha, mas eu acho que o que aconteceu foi questão de produção aqui, porque a versão que eu tinha escrito no roteiro e que era a versão que a gente tinha conversado na escaleta, ela funciona, eu acho legal até a cena do jeito que ela tá, só que ela exige uma locação externa, exige um caco de vidro que é enfiado num pescoço do cara, então tem que ter sangue, maquiagem e o cara... Sim. E é uma externa à noite, que é sempre um inferno de fazer. Sim. E aí a versão que acabou indo pra tela é bem mais fácil de produzir e funciona do mesmo jeito, assim, tem... Sim, né? A função dramática é exatamente a mesma. Bom, quem não assistiu, tá no Netflix. É o sétimo episódio, que no Netflix até mudou de nome um pouco por causa disso. Se chama Cápsula, o episódio, e aqui se chama Máscara. Porque não tem cápsula nenhuma no roteiro, né? Aí... Talvez seria um pouco estranho chamar de cápsula, se não a cápsula ainda. Eu escolhi, eu achei divertido isso, achei legal, porque, enfim, é uma coisa que acontece mesmo, né? A gente vai, reescreve, eu já tava avançadíssimo no processo, né, de roteiro e tal. E aí, às vezes vai lá e tem que mudar, não tem jeito. Então vamos lá, até a gente vai ver esse começo, como era, a princípio, em uma das fases do roteiro. Sim. O episódio do 3%. Esse eu também escolhi porque ele é só rubrica, né? Ele é só descrição de ação. Sim. Então tem toda uma coisa de tentar, né, passar o clima da cena e passar o tempo da cena sem diálogo. Então explica como é que tá a situação. Então o que aqui... tá acontecendo na situação. Como tá na série, né, como foi filmado, a Michelle, ela pega uma pílula que tinha sido implantada no flanco dela ali, sei lá, e é uma pílula que tem veneno dentro. E ela vai usar esse veneno para assassinar o Ezequiel, colocando o veneno no drink. No roteiro, isso é interessante também, que
no roteiro tem a lâmina improvisada. Do jeito que foi filmado, ela usa essa lâmina para pegar a pílula, a cápsula que está dentro dela. E aqui ela usa essa lâmina para cometer o assassinato. Então, a lâmina em si seria a arma do crime. Né? Ela muda de função aqui. Então vai lá. Externa, jardim, noite. Ezequiel sai do salão. Olha o céu pensativo. Caminha se afastando do edifício. Michelle sai em seguida. Disfarçando seu objetivo, vai no encalço de Ezequiel. No jardim há alguns funcionários e candidatos. Eles conversam, passeiam. Alguns também saem do salão, outros entram. Todos circulam livremente pelo lugar, clima leve. Exceto para Michelle. Ela não ouve o que as pessoas conversam. Para ela, é apenas um ruído apagado. As risadas parecem distantes, vazias. Ezequiel se aproxima de um edifício próximo. Michelle vai segui-lo pelo mesmo caminho, mas então para, pensa. E caminha, furtiva mais rapidamente, para o outro lado. Ela pretende circundar o edifício e surpreender Ezequiel na esquina. Aí o diretor de produção, já coordenador de produção, já falou: puta merda, preciso de um edifício, preciso ver esse edifício de longe, de noite. A externa, jardim, outro canto. Noite, Michelle corre ao longo da parede do edifício. Chega à esquina, pega sua faca improvisada e fica esperando. Está muito nervosa, mas decidida. Ela ouve com atenção. O som dos passos de Ezequiel vai ficando cada vez mais alto. Ele está se aproximando. Michelle respira fundo. Gotas de suor escorrem por sua testa. Ela aperta a faca na mão. Uma sombra alongada, criada por algum poste de luz, começa a surgir no chão. E vai crescendo. Ele está quase lá. Michelle completamente tensa. O som dos passos está muito próximo. Assim que Michelle vê a figura de Ezequiel se expor por detrás da parede, ela enfia a faca em seu pescoço. É um golpe certeiro. Apenas um leve murmúrio de surpresa e choque é emitido pela vítima, que, para a surpresa e horror de Michelle, não é Ezequiel, é Álvaro. Tcharam! Michelle arregala os olhos, puxa a faca do pescoço de Álvaro, o sangue flui. Álvaro levanta a mão para o pescoço, tenta estancar o ferimento, mas é totalmente inútil. Ele já está fraco e logo cai no chão. Uma poça de sangue se espalha. Álvaro está morto. Michelle olha o corpo no chão. Ela está congelada, não sabe o que fazer. Matou a pessoa errada. Ela olha a direção de onde Álvaro veio e de onde Ezequiel deveria ter vindo, virando a esquina. Há uma porta naquela parede do prédio. E aí a gente corta para os corredores e o Ezequiel tá indo tranquilo e ele entrou por essa porta, né? Essa cena de tocaia e, né, e uma locação absurda e a noite e essa sombra que se aproxima. Sei. Isso foi substituído, isso é só ver no episódio. A Michelle tem o veneno, ela vai falar com o Ezequiel, é uma cena legal. Tem uma outro tipo de tensão, né, que ela vai andando decidida na direção do Ezequiel. Tá no meio de todo mundo. No meio de todo mundo, aí você fala, cacete, ela vai matar o cara aí mesmo, mas ela, tipo, agradece e abraça ele. E no abraço, ela coloca o veneno no drink e sai e fica olhando. Aí o Álvaro... O Ezequiel faz que vai beber do copo, mas aí o Álvaro chega, e eles começam a conversar e eles acabam trocando os copos e é o Álvaro que toma o veneno. Então... Mesma ideia da cena, né? Dramaticamente cumpre a mesma função, mas aqui é, sei lá, algumas vezes mais caro e difícil de produzir. E a solução que, né, acabou... A boa e velha engenhosidade da falta de dinheiro. É o que faz surgir as melhores ideias. Né? O desespero. Muito bem. Muito bem, e agora, para terminar, muito legal, o que você está fazendo agora, que é curioso também, você saiu de São Paulo, voltou para o interior para valer por um tempo, como é que... A princípio para valer, minha esposa é daqui de Ribeirão, aí a gente veio para cá, voltamos à vida interiorana, e eu vou começar agora a escrever para uma série da Mixer. Eu vou conseguir escrever à distância, isso vai ser legal. Não sei se eu posso dar detalhes ainda. Realmente não sei, então não quero me arriscar. Não, melhor não, mas é uma série de ficção. É uma série de ficção, E uma coisa que eu também sempre peço para os convidados é indicar um livro sobre roteiro ou não. Enfim, um livro que para você foi importante, um livro que você leu e falou, caralho, isso me deu alguma ideia, me ensinou alguma coisa. Um livro qualquer um, sem julgamento, pode ser...
Nora Ephron, pode ser o que você quiser. Não, vamos lá. Vou dar, então, um de roteiro, que é... sei lá, eu, pelo menos, acho que é menos falado, assim, do que os Maquis da vida, mas que é A Linguagem Secreta do Cinema, do Jean-Claude Carrière. Legal. Que foi roteirista do Buñuel, de alguns filmes do Buñuel, e, é uma loucura, muito legal. Tem umas ideias de um jeito de ver o cinema e o roteiro, assim, que é bem diferente, né, desse esquema, que é o que a gente acaba usando mesmo, que é um esquema mais estruturadinho, né, de... sei lá, que é o que o Maquis nos ensina, que o Sid Field nos ensina e todo esse povo nos ensina. E ele, cara, é um dos surrealistas, né? Então é outro esquema e é muito legal o texto. Muito bom. E aí de livro de literatura, sei lá, meu livro, que acho que é o meu livro favorito de todos os tempos, então é As Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Muito bom. E é curtinho, além de tudo, então não tem muita desculpa. E... é bem pouco... Eu acho interessante que, assim, é absolutamente infilmável, então tem bem pouca relação com cinema. Sim. Assim. Não daria pra fazer um filme daquilo nunca, mas acho que até por isso é um dos livros que meio que exploram as especificidades do meio, assim. Então, o que só dá pra você fazer com literatura? Sim. Pra mim, esse livro é uma dessas coisas que só dá pra fazer com literatura. E eu acho bacana, né? Tem filmes também que só podem ser realizados como cinema e é uma experiência legal encontrar alguns desses, né? E na questão da literatura, acho que Os Cidades Invisíveis é bem isso pra mim. É uma coisa bem... isso é literatura. Muito bom. Muito obrigado e boa sorte aí nas novas séries. Quando puder divulgar, avisa que a gente divulga aqui também. Legal, bacana. Pô, então, agradeço valeu. O convite. Muito bacana o papo aí, Gustavo. E estamos obrigado. à disposição. É nóis. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Bom, esse foi Cássio Cuticumo. Olha, muito obrigado por sua participação, amiguinho, esclarecedor. Exatamente, Olha. deu boas dicas aí. Ele falou esse livro que ele falou é do Italo Calvino, Cidades Invisíveis. Estará também na nossa página. Com também link ali para você, os livros também, a gente coloca na página de livros recomendados, o link desse outro manual que ele citou aí, que é bom também. E uma coisa só, a gente não coloca, normalmente a gente coloca para download os roteiros que eles passam, né? Mas como ele tá trabalhando, ele falou de 2 roteiros de série que tem questões contratuais, a gente só leu e não vamos colocar para download esses trechos que ele falou. Mas para compensar, para o nosso ouvinte não ficar sem nada, eu sugiro colocar o roteiro do piloto do Handmaid's Tale. O que você acha? Olha, eu acho sensacional. Sensacional, temos esse roteiro aí, então a gente vai colocar, se você for lá na página do Roleiro Podcast, roleiropodcast.com.br, você vai poder encontrar um link para download do piloto do Handmaid's Tale, a outra grande estreia dessa semana. Então, olha, essa semana, relembrando, tá cheia, hein? Na quarta-feira já tem Handmaid's Tale, tem Archer, ok, é grande pra mim, talvez vocês não achem interessante, mas eu insisto. Tudo bem, tem uma chance pra essa a gente série. respeita. E na sexta-feira, 3%, que na primeira temporada teve o trabalho do Cássio aí, vocês ficaram essa história interessante da cena, e vai continuar agora na segunda temporada. Então, produção nacional Netflix, vamos todo mundo assistir também, que além de ser produção nacional, é bom, o negócio vai ganhando em você. E é isso, Imbu. Se você quiser, se as pessoas quiserem te achar no Instagram, né? Que no Instagram estamos ali, @FabioImbu, Twitter também, não sou muito ativo lá, mas estará. O Twitter tá acabando, né? Tá acabando, vamos combinar né? que tá acabando o Twitter? 144. Só... Acho que é pouquinho, né? Eu acho que é pouco, até aumentaram, mas que interessa, né? Enfim, eu tô no Instagram também e no Twitter, @gbmartins, quem quiser. Roleiro Podcast tá em todas as mídias sociais. Se quiser ver o trabalho do amiguinho, você pode conferir lá o Papo de Segunda, na Papo GNT. De Segunda, se você quiser ouvir essa moto que passa aqui, é só, né? Tá passando uma moto alta. Se quiser ouvir se quiser assistir o trabalho do Embu também, Vai Fernandinho, ele no Multishow, diariamente às 10h30 da noite, se eu não me engano. Tá na terceira temporada? Terceira temporada, começamos a fazer a 4ª em breve. Exatamente. Estamos lá, boas entrevistas, coisas bacanas. Eu reparei que eu falo muito exatamente. Eu vou contar, eu preciso tirar essa muleta aqui. Então exatamente, eu vou falar, count. Com certeza. Mas... Então vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com mais Roleiro Podcast.
E um abraço para todos vocês. Olha, um abraço para todos.